Você possivelmente já deve ter perdido ou ganhado, na verdade, muitas horas da tua infância assistindo Sessão da Tarde. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns filmes que foram adaptados de livro que eu tenho certeza que você não tinha a menor ideia. E além de falar dos livros, eu também vou falar sobre algumas curiosidades sobre esses filmes, sobre essas adaptações. A começar com Matilda, que de longe pra mim é a minha preferida dessa lista, assim. Matilda veio deste livrinho aqui, na verdade é uma série de livros, né? Esse daqui é o primeiro, do Roald Dahl, um escritor britânico que também fez outros livros e também está nessa lista aqui com esses outros livros. As Bruxas, por exemplo, tá James e o Pêssego Gigante e tá a segunda indicação que eu já falo. O que acontece? Matilda, o filme, foi feito em 1996 e por mais que tenha sido um sucesso, todo mundo tenha adorado muito, não rendeu o que eles esperavam, né? O investimento foi de 36 milhões de dólares e o retorno foi de 33 milhões, ou seja, ainda faltou um bocado aí. E pra quem não lembra, é a história da Matilda, essa menina que ela é meio que renegada pelos pais, que preferem mil vezes o filho mais velho e que a proíbem de ler livros, querem que ela só veja televisão e consuma coisas que são mais, né, em massa. E aí ela começa a se virar sozinha quando os pais não estão, ela vai à biblioteca sozinha, lê todos os livros infantis e infanto-juvenis, até que ela começa a ler livros que não são para a idade dela. Ela descobre que ela vai poder levar esses livros para casa, até que uma hora ela consegue convencer o pai de que deixe ela se matricular numa escola. E é nessa escola que ela conhece uma professora muito querida e uma diretora não tão querida assim. Aliás, no filme, quem faz o pai dela é o Danny DeVito, que também dirige a adaptação e que também narra o filme. E que é bem parecido, faz essa adaptação ser bem parecida com o livro original. E quem faz a diretora malvada da escola, que faz com que a Matilda descubra, inclusive, que ela tem poderes mágicos, né? É a Pam Ferris, que é uma atriz alemã que a gente conhece não só por essa adaptação de Matilda, da diretora Má, mas também fazendo a tia Guida de Harry Potter, que incha, né? Então é super legal e eu acho que foram os dois únicos trabalhos dela, apesar de ser tão presente, né, na nossa memória. Pegou algum pacote hoje? De onde veio tudo isso? Da biblioteca. Da biblioteca? Você nunca pisou numa biblioteca, só tem 4 anos. Outro livro do Roald Dahl que foi adaptado para o cinema foi A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas aí não foi tão legal assim, por quê? Porque a gente tem duas versões, né, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Uma versão de 64 e a outra versão agora do Tim Burton, de 2005. Só que o Tim Burton só pôde adaptar, que tem o Johnny Depp como Willy Wonka, com a morte do Roald Dahl. Porque o Roald Dahl, depois dessa adaptação de 64, tinha proibido as adaptações dos livros dele, inclusive e principalmente da continuação da Fantástica Fábrica de Chocolate. Que sim, existe uma continuação, nos livros, pelo menos. Ele estava mega envolvido no projeto, tá? Da Fantástica Fábrica de Chocolate, ele que ia fazer o roteiro, mas no final virou uma coisa tão mirabolante que ele saiu e ele fala que, ele usa a expressão, né, como que é? Podre, ele fala que a adaptação é podre e que a adaptação do protagonista que faz o Willy Wonka é pretensiosa e saltitante, de tanto que ele odiou. Uma coisa também muito interessante é que o diretor desse filme resolveu que ia criar, depois que a filha dele leu o livro do Roald Dahl, chegou nele e falou: papai, por favor, faça este filme, né? E aí ele chamou um amigo dele pra fazer junto com ele, e o amigo dele foi além. Chegou em algumas empresas e falou: por que a gente não faz a barra de chocolate do Willy Wonka? A Quaker foi uma das empresas que topou, patrocinou o filme. Aliás, o filme tem um investimento muito pequeno, 3 milhões de dólares só, né? Comparado com Matilda, por exemplo, que foi 36 milhões, né? E teve um retorno de 4 milhões. Então, assim, não foi um sucesso absoluto na época, apesar de que pagou as contas, pelo menos, né? E ainda deu um lucrozinho. Só que um dos fatores que fez o Roald Dahl, inclusive, odiar e querer sair do projeto como um todo, é que a Quaker, que era uma dessas empresas que patrocinava o filme,
queria que, pra ornar, né, pra dar match com a barra de chocolate, não fosse mais Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate, mas sim Willy Wonka and the Chocolate Factory. Ou seja, né, Willy Wonka e a Fábrica de Chocolate. E que a gente centrasse todo o assunto no Willy Wonka e não no Charlie, o garoto pobre que compra uma barra de chocolate muito suada ali, né, com um dinheirinho muito suado, e consegue o Golden Ticket para ir visitar a fábrica do Willy Wonka. E por isso talvez o Roald Dahl tenha ficado tão focado ali na questão da adaptação, né, na questão do ator que interpretou o Willy Wonka. E outra coisa também muito interessante é que quem faz as ilustrações de todos os livros do Roald Dahl e de outros livros muito famosos de língua inglesa, por exemplo, Um Conto de Natal de Charles Dickens, é o Quentin Blake. E ele é um dos maiores ilustradores britânicos que existe na história da literatura. E ele tem um traço bem específico, assim, que dá pra mostrar bem. Enfim, o Roald Dahl tá aí, o Quentin Blake também tá aí pra mostrar que, assim, a nossa infância ainda tem mais coisa. Não é só o filme não, gente, é também a literatura. Eu sinto muitíssimo. A terceira indicação é talvez o filme que mais tenha passado na sessão da tarde. A Lagoa Azul. A história dos meninos que são meio que primos, né? E eles são sobreviventes de um naufrágio. E aí um tio deles que também sobrevive fica com eles. Até que o tio morre por conta de uma bebedeira aí. E aí eles têm que viver entre eles nessa ilha paradisíaca do Pacífico e sem saber questões sociais e, enfim, tendo relações entre si, claro, e não sabendo questões básicas de sociedade, e por isso que o filme chamou tanta atenção na época. Pouca gente sabe, mas é uma adaptação literária de um escritor irlandês. Não tem, engraçado porque veio pro Brasil, só que é muito difícil você achar essa adaptação. Foi lançada pela Globo, pela editora Globo, o livro, e foi traduzido por Mário Quintana, que é um nome da literatura muito famoso aqui no Brasil, né? Então é bem interessante, eu queria muito ler. Nunca li. Aliás, A Lagoa Azul é do mesmo diretor de Grease, né? Uma adaptação aí também bem conhecida. E, gente, foi o maior sucesso de bilheterias, né, assim, porque o investimento foi de 4,5 milhões de dólares e o retorno foi de mais de 50 milhões, 58 milhões. O filme é de 1980 e o livro foi publicado na Irlanda em 1908 e veio aqui no Brasil em 1987. Mas eu desafio vocês a reencontrarem essa edição da Globo. Outra adaptação muito legal é 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Quem não lembra daquela cena do Coringa, mentira, não é o Coringa. Quem lembra daquela cena incrível nas escadas, né, com o Ruth Lewis, enfim, fazendo uma declaração em forma de canção. E pouca gente sabe, mas este filme é uma livre adaptação de Megera Indomada, de Shakespeare. Shakespeare aí, o maior autor inglês de todos os tempos, né? Que fez Romeu e Julieta, Hamlet, enfim, várias adaptações aí, e que sempre, as adaptações também têm uma ideia de romance, né, que são adaptadas ao longo da história da humanidade, né. E na Megera Indomada, qual que é a história? A gente tem um cara, que é o Lucêncio, que se apaixona pela Bianca. E aí ele quer casar com ela, né, porque, né, era isso, a sociedade inglesa naquela época conheceu, casou, o bagulho era louco. E aí ele quer casar com ela e aí o pai dela fala, ó, eu só caso a minha filha se a irmã dela mais velha se casar também, conseguir um pretendente. A irmã mais velha, Catherine. Catherine é a tal Megera Indomada. Por quê? Porque ela não se dobra aos preceitos sociais da época, né? Ela não quer ser domesticada, ela é indomada, né? E é uma megera por conta disso, né? E no filme, isso é bem parecido, inclusive, e aliás, os nomes nem foram adaptados direito, né? Por exemplo, Petrúcio, porque aí o Lucêncio, ele chama um primo que quer se casar com uma mulher rica, oferece dinheiro pra ele e fala, ó, vai lá e se casa aí com essa mulher. E ele consegue, e aí no livro ele até consegue, entre muitas aspas, domesticá-la. E no filme, a gente tem também o personagem que se apaixona pela Bianca, ou seja, ó, tá aí o mesmo nome. Aí se apaixona pela Bianca, só que aí ele descobre que ela só vai ter alguma coisa com ele
se a irmã dela, mais velha, também tiver um date, não é casamento, mas é um date, e aí ele chama o Patrick, ó o nome aí, o Patrick. Inclusive, o Patrick, ele tem, que é uma adaptação de Petrúcio, ele tem o sobrenome de Verona, que é onde se passa a história original. E as irmãs Bianca e Catherine, elas têm o sobrenome da cidade onde Shakespeare supostamente nasceu. Eu digo supostamente porque a gente não sabe exatamente se Shakespeare foi um ser único, né? É tipo Aleijadinho aqui no Brasil, sabe? Que a gente não sabe se todas as obras foram realmente dele, se ele realmente existiu. Enfim, mas vocês entenderam. A adaptação é muito até fidedigna. E é claro que no filme a gente tem a Catherine, a megera indomada ali, com uma pegada meio feminista, que talvez tenha sido a adaptação mais próxima do que eles conseguiram encontrar para uma pessoa que não se dobra às regras sociais. People perceive you as somewhat tempestuous. 10 Coisas que Eu Odeio Em Você fez um sucesso absoluto e reprisou muito na sessão da tarde. O próximo e a última indicação, mas eu vou dar um spoiler aqui pra vocês. Eu tenho um roteiro que tem 11 filmes adaptados. E eu só vou fazer a segunda parte desse vídeo se vocês comentarem aí embaixo que vocês querem a segunda parte. Senão eu não vou fazer, eu me recuso. Eu tô aqui jogando com vocês, hein? E aí o que acontece? A quinta, vamos pra quinta então. Máscara, que fez Jim Carrey e Cameron Diaz, né, virarem o xodózinho aí da galera. Inclusive, é o primeiro filme da Cameron Diaz, que depois virou um sucesso absoluto. E ela fez tantos testes pra interpretar o papel dela em O Máscara, porque ninguém queria que fosse ela, mas aí acabou que ela pegou pra si e fez muito bem. E O Máscara, gente, é uma adaptação de uma HQ do mesmo nome, que demorou muito tempo para ser produzida e ser feita. Por quê? Porque é uma publicação da Dark Horse Comics, o filme é de 94. E O Máscara, a HQ, ela foi feita em 82, a primeira versão do Máscara. E aí demorou, ou seja, muitos anos, aí várias adaptações, porque foi criada pelo criador da Dark Horse Comics. E aqui no Brasil, muito legal, né? Os meninos do Pipoca e Nanquim fizeram um vídeo um dia falando, eu acho que eram 25 anos de O Máscara aí do filme, fizeram, eu não acredito que não exista essa HQ aqui no Brasil. E aí eles conseguiram os direitos e lançaram numa HQ de capa dura, com mais de 400 páginas e com todo o arco do Máscara, tá? Porque ele tem uma história com início, com meio, com fim. Aliás, uma tradição super legal, porque foi muito difícil adaptar O Máscara. Eu convido todo mundo a assistir o vídeo onde eles falam da HQ, que eles estão tão animados, sabe? Porque é um personagem muito icônico e muito famoso. Nas HQs do Máscara, ele é muito mais violento, né? E é uma violência sem limites, assim, é uma parada muito doida. E aí eles tiveram que adaptar porque eles queriam um ar meio infantil e meio de comédia, porque eles sabiam que O Máscara ia chamar a atenção desse público. Então, o filme, apesar de tudo, é menos violento do que a HQ. Né? Tem uma moral da história e também gira em torno desse funcionário de banco que descobre uma máscara, que ele é muito tímido, muito retraído, não tem uma vida legal, e quando ele bota a máscara ele vira o Máscara, né? E as adaptações não pararam por aí, né? Não foi só o filme. Teve também, enfim, videogame, teve Tazo, quem não lembra daquele Tazinho, enfim. Máscara super legal, e agora tá aqui no Brasil pra gente ter acesso e conhecer a história original que inspirou o filme. Bom, essas foram os 5 filmes aí que foram adaptados de livros, mas eu quero que vocês já comentem aí embaixo falando: faz a segunda parte, que tem mais. Tem 6 outros filmes que foram adaptados e que passavam na sessão da tarde, que eu tenho certeza que, assim, pelo menos um da lista vocês não sabiam que veio de um livro. Então comenta aí. Faz a parte 2, faz a parte 2, faz a parte 2, tá? Tô aqui esperando você comentar aí embaixo já, tá? Enquanto isso, eu fico aqui esperando. Mentira, tchau, até a próxima.